Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero falar de um assunto que é um problema no meio de famílias, é um problema no meio da sociedade, mas infelizmente é um grande problema também, até mesmo no meio das igrejas. Eu estou falando da fofoca. A fofoca que é um mal terrível, a fofoca que causa destruição, causa divisão, tanto dentro de igrejas, quanto em casamentos, quanto em relacionamentos, quanto em ambiente de trabalho. A fofoca é algo terrível, porque a fofoca muitas vezes chega a dividir igrejas, chega a dividir ministérios. A fofoca muitas vezes divide relacionamentos, namorados, marido e mulher, pessoas que têm um relacionamento de amizade. Quantas amizades, infelizmente, não chegam ao fim por causa de fofoca, por causa de palavras malditas. A fofoca também é um mal terrível porque entristece pessoas, leva pessoas a muito sofrimento por causa de informações falsas. E a verdade é que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, aquilo que nós falamos, porque isso é poderoso, isso pode causar muito mal às pessoas. Não é à toa que Tiago, em sua carta, no capítulo 3, versos 5 e 6, escreveu o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua, apesar de um pequeno órgão, ou seja, uma pequena palavra mal colocada, maldita, ela pode causar grande destruição. E certamente você já deve ter presenciado muitas destruições que começaram por causa de fofoca, por causa de um comentário indevido, por causa de algo que foi dito de forma indevida. E é muito ruim porque geralmente os fofoqueiros, eles acabam trazendo muita destruição à vida de pessoas, principalmente as pessoas que confiam ao fofoqueiro algum tipo de segredo, porque a pessoa ela não consegue guardar o segredo com ela tem que contar para todo mundo, e com isso acaba prejudicando muitas pessoas, e aquelas que confiaram nelas acabam sofrendo muito. Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, traz um alerta muito importante para aqueles que falam de forma desprovida, estão envolvidos na fofoca. 6 coisas Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Ou seja, pessoas até mesmo dentro da igreja que semeiam fofocas dentro da igreja, semeiam contendas dentro da igreja. Aqui a palavra de Deus diz que isso Deus detesta. 6 coisas ele abomina, e a 7ª ele detesta. É justamente a pessoa que semeia discórdia entre os irmãos, gera divisão na igreja por causa da sua língua mentirosa, o seu falar demais. Gente, isso é muito perigoso, isso é muito sério. Mas como nós podemos evitar a fofoca? Como nós podemos não fazer parte desse ato que é tão prejudicial não só à igreja, mas a todos os nossos níveis de relacionamento? Em primeiro lugar, nós devemos evitar o ócio, o ato de ficarmos sem o que fazer. Porque muitas vezes, na maioria dos momentos em que a pessoa vai tratar de fofoca, vai falar da vida dos outros, é porque lhe falta o que fazer, lhe falta ações, lhe falta trabalho. É interessante que Paulo, no seu conselho, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 13, ele ensina a Timóteo em como ele deveria tratar as viúvas, porque as viúvas, elas estavam sem marido, então logo elas não cuidavam de suas casas, e o que elas faziam era justamente ir para as ruas, ir para a casa dos outros, para disseminar fofocas, disseminar palavras. Então o ócio, o ficar à toa, o ficar sem o que fazer é um perigo muito grande. Por isso ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 13: além disso, aprendem a ficar ociosas,
andando de casa em casa e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Ele está falando aqui daquelas viúvas que estavam sem os seus maridos e não tinham mais o que fazer. Ora, nós devemos então evitar a ociosidade, procurar ler a Bíblia, procurar evangelizar pessoas, procurar promover o reino de Deus, se envolver num trabalho, procurar literalmente o que fazer para não ter tempo de falar da vida dos outros. Mas em segundo lugar também, nós devemos evitar as pessoas que falam demais, porque pode ser que na presença de uma pessoa fofoqueira, nós também sejamos levados a fofocar. Provérbios capítulo 20, verso 19 diz: quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Evite aquela pessoa que sempre tem uma novidade para contar. Nossa, fulano, você sabe o que aconteceu? Ah, eu tenho para te contar uma nova. Gente, cuidado com essas pessoas, se afaste disso, se afaste, repreenda logo, fala, eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber da vida de ninguém, se afaste das atitudes de fofoca. Em terceiro lugar, nós devemos falar menos. O remédio para a fofoca também é dominar a língua, falar menos. Por isso Efésios capítulo 4, verso 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Se você tem uma palavra para abençoar, se você tem uma palavra para edificar, que você fale, mas se é só para denegrir alguém, é só para falar mal de alguém, é só para falar da vida de alguém, deixe para lá. É melhor que você fique calado. E o quarto conselho, se santifique, tenha temor a Deus. Nós precisamos ter um sentimento de que Deus está nos observando. Não passa despercebido nada diante de Deus e nós haveremos de ser julgados por aquilo que nós falamos. Isso deve trazer temor ao nosso coração. Portanto, devemos buscar uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de temor a Deus, crendo que Deus é justo. Por isso, Mateus capítulo 12, verso 36 diz: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Nós haveremos de prestar contas também a respeito das nossas palavras e diante de Deus. Portanto, é bom que nós tenhamos temor antes de abrir a nossa boca, antes de falar da vida de alguém. O que me importa o que a pessoa está postando nas suas redes sociais? O que me importa que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer? Não seria melhor eu me ocupar com as minhas demandas que já são grandes? Não seria melhor eu cuidar da minha família, do que Deus está fazendo na minha família, na minha vida, cuidar dos meus pecados ao invés de dar atenção aos pecados do outro? É algo que nós devemos refletir. Quero convidar você agora a fazer uma oração. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Grandioso és tu, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é o único Deus em nossas vidas e não há outro, Pai. Nós somos gratos a Ti pela tamanha salvação que se manifesta através de Cristo Jesus. Pai, nessa manhã nós falamos sobre algo que é terrível diante da nossa comunidade, diante de nós e, inclusive, diante do Senhor. Nós falamos sobre a fofoca, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos livre do mal da fofoca, Pai. Que nós, em nome de Jesus, em nossa casa, nós venhamos buscar aquilo que edifica, aquilo que traz crescimento para nós e glorifica o Teu nome. Certamente não é a fofoca, Pai. Que nós nos ocupemos mais com os nossos filhos, que as mulheres se ocupem mais com seus maridos, com as suas casas, os maridos se ocupem mais com as suas esposas e menos, Pai, nós falemos da vida dos outros, Senhor Deus. Coloque temor no coração do Teu povo a cada dia, para que não saia da nossa boca as palavras torpes, palavras de engano, palavras de mentira, palavras que degridem a vida dos nossos irmãos. Que nós, em nome de Jesus, não sejamos no meio da igreja uma pedra de tropeço. Que nós, em nome de Jesus, não sejamos aqueles que causam contenda no meio da igreja, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê discernimento a cada um de nós para não fazer parte dos momentos de fofoca. Que nós tenhamos sabedoria para nos afastar dos fofoqueiros. Que nós tenhamos sabedoria para repreender os fofoqueiros que se colocarem adiante de nós. Pai, nos ajuda a viver uma vida santa, uma vida que louva e engrandece o Teu santo e poderoso nome.
Pai, nessa manhã eu te peço que o Senhor abençoe grande e poderosamente cada pessoa que me ouve, cada família, que sejam grandemente abençoados, Pai, e que eles sejam livres dos males da fofoca, Pai, que a fofoca não atinja os seus lares e que eles também não sejam agentes da fofoca, não sejam agentes de divisão, agentes de Satanás. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, nos livre desse mal da fofoca. Assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, viva esse novo dia fugindo das fofocas. Lute contra a fofoca. Não seja você aquele que espalha as contendas. Que Deus abençoe a sua vida.